Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento de culto, mais um momento de celebração. Louvamos a Deus porque Ele já se faz presente no nosso meio, e a Bíblia diz que onde Deus está, coisas grandes acontecem, e a nossa expectativa é que o Senhor faça coisas grandes no nosso meio nesta noite. Nós só temos que agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todas as ministrações que o Senhor tem trazido aos nossos corações, pela presença, pela manifestação que Ele tem trazido, pelas curas, e nós só temos que agradecer ao nosso Deus. Convido você a curvar a sua cabeça. Vamos estar orando. Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor Deus, na tua casa, Senhor Deus, para te exaltar, para glorificar o teu nome. Senhor Deus, queremos te dizer da alegria, Senhor Deus, de estarmos, Senhor Deus, na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje é noite de ceia. Nós aqui na tua casa, Senhor Deus, juntos, Senhor Deus, vamos estar ceando com o Senhor. E aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão em casa também, Senhor Deus, estarão ceando com o Senhor. Deus, que seja um momento de celebração, um momento de exaltação do teu nome, um momento de cura. Nós só temos, Pai, que te agradecer por tudo que o Senhor tem sido, tem feito, tem falado, Senhor Deus, às nossas vidas e ao nosso coração. Obrigado, Deus. Queremos nesse momento entregar, Senhor Deus, aquelas pessoas, se porventura, Senhor Deus, estiverem enfermas, Senhor Deus, e não possam vir à tua casa, que o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, possa estar curando, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Aquelas pessoas também, Senhor Deus, que estiverem hospitalizadas, que estiverem ao alcance de nossa voz, nós colocamos diante de Ti, que o Senhor venha restaurando também aquelas pessoas, Pai, que nesse momento estão num presídio. Senhor Deus, nós também colocamos diante de Ti, se alguém estiver ao alcance de nossa voz também, Senhor Deus, nós pedimos a sua libertação, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Te louvamos, Deus, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 126. Você que está aí na sua casa, que você possa preparar os elementos, que no final desse culto nós estaremos celebrando a ceia. Momento tremendo tem sido nas nossas vidas diante do nosso Deus. Salmos 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A nossa alegria não é porque tudo vai muito bem, e sim porque nós servimos a um Deus que tem o controle de todas as coisas, um Deus que é por nós, um Deus que move céus e terra em favor do teu povo. Em louvor, em gratidão a esse Deus, nesse momento nós vamos estar louvando com todo o nosso coração, com toda a alegria. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Mas em primeiro, nós vamos louvar o nosso Deus com as nossas palmas.
Você pode levantar uma salva de palmas para o Senhor. Deus é tremendo. Obrigado, Deus. A tua fidelidade dura para sempre. E nós só temos que te agradecer. Por isso, Pai, nós vamos louvar o teu santo nome. Aleluias. Louvemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos celebrar. Que quebra o jugo. Que quebra o jugo do meu pecado. Tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra, que treme a terra, com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem, que traz a ordem em meio ao caos. Adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Ele tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, declare isso. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A alegria do Senhor é nossa força. Aleluia. Oh,
nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, naquela cruz do Calvário, Jesus. Que graça é essa que tem nos alcançado? Oh, que tremenda graça! Oh, que falível amor! Diga. Tomou o meu lugar. E a minha cruz? E a minha cruz levou. Você deu sua vida. Nós estamos libertos, amém? Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Mais uma vez. Oh, que tremenda! Você pode sentir essa graça te envolvendo nessa noite. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. e a minha cruz levou. Você deu sua vida. Aleluia! Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Você pode aplaudir mais uma vez. Oh, Jesus. Nós queremos, ó Pai, ser visitados pela Tua presença nessa noite. Por isso nós queremos declarar nessa noite: Espírito, vem. Vem nos visitar. Você pode declarar isso para Ele: vem me visitar nessa noite, Jesus. Vem derramar sobre nós, ó Pai, essa graça imerecida, sim, Pai, mas que tem nos alcançado. Tem alcançado o Teu povo na face dessa terra. Tem alcançado a Igreja Metodista em Campo Redondo. Tem alcançado as famílias que nós temos orado. Oh, Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja entronizado. Você pode convidá-lo. Você pode atraí-lo. Oh, Jesus, vem, Senhor, nos visitar nessa noite. Vem me visitar hoje aqui. Diga: quero conhecer mais de Ti. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito Santo. Espírito, vem. Oh, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Então dizemos isso. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, oh, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, algo novo, algo novo. Faz meu coração arder de novo. sim, Deus, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem nos incendiar, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Sim, Santo Espírito, desce. Santo Espírito, Desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 Senhor, nessa noite, vem. Incendeia, 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 incendeia. Sim, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade. Tu és santo, 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 santo. E nessa noite nós queremos ser tocados e incendiados por ti, Deus. Oh, Senhor. Incendeia, 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 incendeia. incendeia. Sim, sim, Senhor. Incendeia, incendeia,
incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito. Desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, oh, Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. coloca a mão no teu coração nessa noite. Peça ao Senhor, vem incendiar a minha vida. Incendeia o meu coração, Jesus. Faz queimar por ti. Faz queimar por ti, Jesus. Restaura o primeiro amor na nossa vida, Pai. Restaura o primeiro amor, Pai, no nosso coração. Faz tudo novo de novo. Faz tudo novo, Senhor. Nós queremos algo novo sobre a Tua igreja, Senhor. Queremos algo novo sobre a Tua noiva. Nós queremos algo novo nessa noite, então vem nos incendiar. Sim, Jesus. Fique à vontade, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Incendeia-nos, incendeia-nos. Só a igreja declara: Santo Espírito, Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. incendeia. Oh, a unção despedaça todo jugo. Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo. Onde há o Espírito Santo do Senhor, aí é liberdade. Incendeia. Vem me incendiar, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Oh. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. batiza-nos, Santo Senhor. Espírito, desce como fogo. Batiza-nos, Senhor. Incendeia. Batiza-nos com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Batiza-nos. Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, 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 Santo, 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 Espírito, desce Santo, como fogo. Santo, 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 Santo. Incendeia. Levante as suas mãos aos céus. É hora de profetizar, querido.
A humanidade precisa de profetas. O mundo está precisando nesse momento de profetas que se levante com autoridade, com mãos proféticas e com vozes proféticas. Aonde estão os profetas do Senhor? Levante as mãos. Deus está ungindo as suas mãos nesse momento, querido. E quando você chegar na sua casa, se você estiver em casa, você vai tocar no umbral da sua porta, nos seus quartos, na parede da sua casa. Quando seu filho, sua filha estiver dormindo, impõe as mãos sobre ele, porque você é autoridade na sua casa. Você é profeta dessa geração. E nesse momento você vai profetizar. Profetiza, filho do homem. O que você está vendo nesse momento? Será que esses ossos podem reviver? Estamos vivendo, querido, um tempo que vale de ossos secos, de doenças, de epidemias, de crise financeira, de crise familiar, de crise espiritual. Será que esses ossos podem reviver? Tu sabes, Senhor. Profetiza, filho do homem, sobre os ossos, sobre o vale. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu posso profetizar sobre o vale de ossos secos, se os meus ossos estão secos? Eu quero dizer para você que existem profetas nessa noite, neste lugar, que estão estendendo as suas mãos, que estão entendendo o que está sendo profetizado nessa noite. Então profetiza: cura, libertação, restauração, regeneração de caráter. Profetiza. Oh, profetiza, ó Espírito. Profetiza, ó Espírito. Ossos, voltem, voltem a tornar de vida. Ressuscita o que estava morto. Ressuscita o que estava morto. Ressuscita, ressuscita, ressuscita. Cheira la basura, anda la basura, canta la basura. La basura, la basura, anda la basura, la basura, la basura, anda la basura. La basura, la basura, la basura, la basura. Hey, hey, hey. Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Batiza-nos, Deus. Incendeia, incendeia. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Deus. Desce como fogo. Santo Espírito, batiza-nos, Senhor. como fogo. Incendeia. Restauração no Brasil, restauração no mundo, restauração familiar.
Batiza-nos, Deus. Santo Espírito, desce como Batiza-nos, Deus. fogo, incendeia, Batiza-nos, Deus. incendeia. Batiza-nos, Deus. Batiza-nos. 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 Incendeia, incendeia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. A unção de restituição neste lugar, querido. Aleluia. Deus vai restituir muita coisa. Aleluia. Deus vai restituir muita coisa que perdemos logo no caminho. Deus vai restituir, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Noite profética. Noite profética. Deus está incendiando. Deus está incendiando. Eu tenho orado a Deus e tenho sentido no meu coração que nós estamos no olho do furacão de um avivamento. Nós estamos no olho do furacão de um avivamento e muitos não estão se apercebendo. É hora da igreja se juntar. É hora da igreja se juntar. Deus está se manifestando. Deus está batizando. Deus está levantando uma igreja. Uma nova geração está se levantando. Deus está restaurando a sua igreja. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei qual é a sua condição como igreja. Mas eu quero dizer para você, você precisa sair da mesmice. Não adianta querer voltar se você está esperando para voltar para uma igreja como era antes. Você está enganado. Você está enganada. Porque aquela igreja que estava acontecendo até o começo de março, nunca mais ela vai existir. Deus está levantando uma nova igreja. Deus está levantando um novo tempo. Eu e você, nós somos a igreja. E é preciso que, como igreja, nós venhamos a nos posicionar como tal. Não adianta esperar mudança a partir de novembro, a partir da eleição. Não adianta esperar mudança na mudança do ministro, do presidente, porque a mudança está em mim, a mudança está em você. Deus nos levantou como autoridade na face dessa terra. E Deus conta comigo. Deus conta com você. É hora da igreja se posicionar. É hora da igreja sair das quatro paredes. Mas não é das quatro paredes do templo, não. É das quatro paredes
da nossa casa. É hora da igreja fazer a diferença. Antes nós dizíamos que a igreja precisava sair das quatro paredes, porque ela estava dentro do templo. Deus nos levou para dentro da nossa casa, e nós continuamos dentro das quatro paredes. Mas você sai da sua casa para ir para o trabalho, você sai da sua casa para ir para o mercado, para ir para a feira, para ir para a farmácia, e lá tem pessoas precisando de mim, precisando de você, precisando de uma palavra. É hora de nos conscientizarmos quem nós somos, para que nós fomos chamados, onde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós vamos. É preciso estarmos atentos. E como igreja, Deus tem nos levantado. O fogo está queimando. O fogo está queimando. É preciso sentir o queimar desse fogo. Deus tem nos chamado para sermos revelação nesse tempo. Mês de setembro, 3 meses ou 4 meses para o final do ano. Qual é a sua expectativa para o final do ano? Eu não sei se como igreja nós estamos percebendo a evolução das coisas. Eu não saí da minha casa nesse final de semana, mas eu percebi a manifestação das pessoas, o ambiente que as pessoas já estão criando em volta de si mesmo. Se você não percebeu, as praias estão lotadas, os bares sempre estão lotados, os restaurantes já estão lotados, as feiras livres já estão lotadas. As pessoas estão se articulando, estão se renovando, se reinventando. Nós como igreja, qual tem sido a nossa posição como igreja? Você já parou para pensar? Quando começou o dia 17 de março, até o dia de hoje, dia 17 vai fazer 6 meses, você já parou para pensar o que mudou na sua vida como crente? A influência que você teve ou fez na vida de alguém durante esse período, você já parou para pensar? A sua vida como igreja, a sua rotina como igreja, você já parou para pensar? Qual é o retorno que você está pensando em ter para voltar para o templo, para se reunir com os irmãos? Você já parou para pensar? Quando vai ser e como vai ser? As pessoas estão se articulando, as coisas estão acontecendo. E a igreja? É bom você como igreja parar para pensar. No dia 17 de março, qual era a sua posição ou visão como igreja? Como membro de uma igreja? E hoje, depois de quase 6 meses, como está a sua vida?
precisamos pensar. A igreja não parou. A igreja não fechou. O templo é que fecharam. Os templos fecharam por um período, mas já retornaram. Os cultos não pararam. Não levou nem um mês parado os cultos, pelo menos na nossa igreja. E você? E você como cristão? Quanto tempo você ficou parado ou está parado? Precisamos pensar. Nesse momento, eu convido você a pegar o seu filho, colocar do seu lado. Nós queremos orar por eles. Deus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, te glorificamos. Nesse momento, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, colocar as nossas crianças nas tuas mãos. A tua palavra diz que filhos são bênção do Senhor para as nossas vidas. Por isso nós entregamos, Pai, as nossas crianças nas tuas mãos. Agradecida, Pai, por esse momento. Apesar delas não estarem vindo, Senhor Deus, à tua casa, mas com certeza o teu Espírito Santo tem agido. O Senhor tem dado sabedoria, palavra aos pais, aos irmãos, aos avós, para que estejam ministrando, Senhor Deus, às crianças. E nós te louvamos, Deus. Nós te exaltamos. Te glorificamos, Senhor Deus, pela proteção que o Senhor tem trazido às nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nesse momento nós vamos estar fazendo o levantamento das nossas ofertas, os nossos dízimos. Se você tem, eu convido você a estar colocando nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta, que nós vamos estar consagrando e vamos estar recolhendo hoje, dia de dízimo, dia de oferta, dia de celebração, dia de louvor e também dia de ceia. A grande festa da ceia do Senhor. Convido você a levantar assim a sua oferta, o seu dízimo. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela dádiva, Senhor Deus, da vida, pela saúde física, psicológica, mental, espiritual, que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo sustento que o Senhor tem trazido à nossa casa e também à sua casa. Obrigado, Deus, porque nesse momento de dificuldade, o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa casa, na sua casa, e nós louvamos, porque é fidelidade do Senhor na vida de cada um de nós, e a fidelidade do teu povo também para com a tua causa. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada pessoa que dizima, que oferta neste lugar. Continue abençoando, abrindo mesmo as portas, e o teu nome continua sendo exaltado e glorificado. Obrigado, Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os
os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. E todo seu amor, Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Louvado seja Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler somente o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 16. O versículo áureo da palavra de Deus. Se não existisse a Bíblia, mas se existisse somente esse versículo, seria o suficiente para que eu e você fôssemos salvos. Esse versículo resume toda a nossa história. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus, se você puder ficar em pé, se não, fica sentado mesmo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento. Obrigado por tua palavra que é viva, é verdadeira, é eficaz. E ela fala por si só. E nós precisamos, Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala, porque o teu povo ouve. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podeis sentar. Então nós falamos que se não tivesse a Bíblia para nós, esse versículo seria suficiente para que nós fôssemos salvos, porque ele resume toda a nossa história. Porque ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia está dizendo que o sistema mundo, ele jaz no maligno. O homem em si, ele se deixou ser influenciado pelas hostes satânicas, pelas influências do demônio, do diabo, e ele permitiu que aquilo que Deus criou de bom e de suficiente para que o homem vivesse bem e vivesse eternamente, pudesse ser dilacerado. E foi preciso que Deus mandasse o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para que o mundo fosse
salvo. Então, nós falamos que, a princípio, o mundo jaz no maligno. O sistema, ele é tendencioso ao mal. Então, o mundo jaz no maligno. E aqui está dizendo que Deus mandou o seu Filho para que todos não pereçam, mas tenha a vida eterna. Está falando do homem, está falando da minha vida, está falando da sua vida, está falando da minha pessoa, está falando da sua pessoa. Se nós formos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, diante, a gente vai ver ali que Deus, ele cria o homem, a humanidade, ele cria o mundo, ele cria o mundo. O homem foi criado depois, ele cria o mundo. O sistema, ele cria o sistema benéfico, apropriado, suprido, tudo que o homem iria precisar para viver bem por muitos anos e viver a eternidade, Deus criou e colocou na mão do homem. Aí a gente vai lá no capítulo 2, a gente começa a ver Deus criando o homem, e ele coloca o homem ali no jardim, naquele mundo que ele criou, com tudo, com tudo. E quando eu paro para pensar no homem ali no jardim, eu começo a viajar. Quando nós chegamos ali na Praia do Forte, e que a gente começa a ver a natureza, esse momento em que Deus reservou para dar uma melhorada no sistema, e a gente olhava, ou olha, e vê aquela água clarinha, bota o pé, vê o pé lá embaixo, aquela coisa linda, olha para o horizonte. A Cioli, um professor de Cabo Frio, fez uma matéria, e ontem ele estava passando, estava vendo, não sei se foi ontem que ele passou, a Praia do Sudoeste, que era a praia menina dos olhos da região na época. O nosso final de semana, a nossa praia era a Praia Sudoeste, piquenique. Não sei quantos aqui chegaram a participar, mas era coisa maravilhosa. E hoje está lá aquela extensão de terra, água medicinal, nem passagem de carro tem mais, não, coisa linda, paraíso. E a gente começa a contemplar as coisas, as cataratas. Quem já foi em Foz do Iguaçu, eu nunca fui, mas vê as cataratas, coisas lindas. Quem foi no Rio Grande do Norte, também nunca fui. Aquelas dunas, coisas tremendas, maravilhosas. Aqui no Arraial do Cabo, a Gruta Azul, o Boqueirão, lá eu já fui, eu não sei quantos conhecem, coisa linda. E no momento de degradação, a gente pode ver essas coisas lindas. Agora imaginemos nós, na criação, como era no começo. E a gente começa a olhar a perfeição de algumas mulheres, algumas modelos, algumas mulheres influentes na mídias, e mulheres também que não são da mídias que a gente conhece, a perfeição de pessoa, homens, os ditos homens sarados, que a gente conhece, vê, homens bonitos mesmo.
a gente começa a ver e imaginar a perfeição que era Adão e Eva. Você já parou para pensar nisso? Na perfeição que era Adão, na perfeição que era Eva, que coisa linda deveria ser aquele casal. E a Bíblia diz que eles andavam nus. E era comum, para eles era comum. Agora imaginemos nós, um tigre, um leão, uma coisa linda que é um tigre, um leão, sem a ferocidade que ele tem. Imagine. Às vezes eu fico olhando alguns documentários e as pessoas que domam leão, tigre, aquele carinho, abraçando um leão, um tigre. Imaginemos nós, a cobra coral, coisa linda, a anaconda, a naja quando ela se arma, coisa linda. Mas tudo isso se degradou. E hoje nós temos medo, temos pavor. E coisas lindas que Deus colocou na natureza para nós. Aí a gente vai lá no capítulo 3 e a gente vê a degradação moral do homem, a degradação física, a degradação espiritual. Aquele casal lindo que passeava no jardim todos os dias, o dia todo, na presença de Deus, e na viração do dia, Deus vinha conversar com eles. Olha que prazer, olha o que nós perdemos. A manifestação do poder de Deus, nós vimos aqui ainda agora, a manifestação do poder de Deus, o carinho, o cuidado de Deus para com a pessoa, para com cada um de nós. Deus sabendo como que eu estou por dentro, coisa que ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus usa uma outra pessoa para chegar até a mim e me consolar, me confortar. Olha o que nós perdemos. Isso era direto. Deus fazia isso todos os dias. Vinha conversar, tinha um momento reservado para Deus conversar com Adão e Eva. Nos dá o sentido que Adão e Eva ficavam o dia todo cuidando de tudo aquilo que Deus colocou para eles cuidarem, que a Bíblia diz que Deus mandou que cuidasse e mandou que eles se multiplicassem. Olha, o romance de vida de Adão e Eva. Imaginemos nós que às vezes nos apaixonamos por pessoas que são pecadores, pessoas que nos ferem, pessoas que nos traem, pessoas que nos aborrecem, pessoas que às vezes nos faz ficar magoado o dia todo, às vezes até uma semana. E a gente ama essa pessoa, quer ficar, quer conviver, trabalha em favor da vida daquela pessoa. Agora imaginemos nós, Adão e Eva. O romance de Adão e Eva. Os momentos íntimos de Adão e Eva. Imaginemos nós, um casal perfeito, sem pecado, sem constrangimento,
Agora imaginemos nós, o que nós perdemos. E o capítulo 3 fala sobre isso. Aí no capítulo 4, a gente vê a consequência. Adão e Eva, casal lindo, maravilhoso. Eu fico pensando quando Deus chama Adão, e Adão está escondido, e Deus pergunta onde você está, e ele diz: eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Porque eu estava nu. E quem disse, quem te mostrou que você estava nu? Olha só. Olha o que nós perdemos. Olha o que Adão e Eva perdeu. Aí a Bíblia diz que eles pegaram folha de figueira e fizeram avental, veste para eles. Aquilo que era perfeito foi vestido com a folha de figueira. Aí a Bíblia diz que Deus, Ele mata um animal e faz um avental, uma veste de couro para Adão e Eva. Aí se nós tivéssemos o prazer de ver aquele casal na íntegra, e depois ver aquele casal vestido, olha a diferença. Olha o comportamento. Olha as conversas. Mudou tudo. Descaracterizou tudo. Aí a Bíblia diz que aquele casal teve filhos. Aí a Bíblia diz logo no capítulo 4, que Caim matou Abel. Olha a consequência, olha a tragédia que veio por causa do pecado, por causa do erro. Aí de lá para cá, as coisas desandaram. O homem perdeu o rumo. A natureza humana se degradou de uma maneira tal que começou a se degradar, começou a se desentender, a se matar, a própria espécie, exterminando uns aos outros, e Deus tentando conciliar as coisas, tentando trazer o homem de volta para si, para o eixo, para o rumo, para o trilho. E diversas vezes, diversas formas, Deus tentou fazer isso sem êxito. E foi preciso, foi necessário que Jesus viesse para que a humanidade tivesse um rumo. E a Bíblia diz que Jesus chega numa época em que a humanidade estava se degradando. Roma, Jerusalém, em guerra, em conflito, em discórdia, em disputa. E Jesus chega exatamente nesse meio aí. Jesus santo, na sua perfeição, ele chega nesse meio para conciliar. E a Bíblia diz que ele foi rejeitado, porque o homem não estava preparado para receber o Jesus que Deus mandou para reconciliar o homem. E a Bíblia diz que chegou o momento em que mataram o nosso Jesus. Mataram aquele que veio
para trazer solução para a humanidade. Aquele que veio trazer de novo para a humanidade o reencontro, o viver com Deus, o viver para Deus. Ele foi morto. Aparentemente, mais uma frustração no plano de Deus. Aparentemente, mais uma vitória para o diabo. Aí a Bíblia diz que quando o inimigo, o diabo, ele pensou: derrotei mais uma vez o plano daquele que foi contra mim, daquele que me descaracterizou, daquele que tirou a minha santidade, daquele que me fez o que eu sou. A Bíblia diz que Lúcifer era anjo de luz, era aquele que ficava sobre o trono do Pai, o trono de Deus. Ele tinha de Deus autonomia nos céus. E a Bíblia diz porque ele tentou ser maior do que Deus. A Bíblia diz que Deus lançou ele por terra. Aquela característica que ele tinha de santo, de anjo, de querubim, ele perde e vira atormentador, diabo, demônio. E quando ele vem à terra, o que ele fez e o que ele faz até os dias de hoje, e vai continuar fazendo por algum tempo, é o que a Bíblia diz: matar, roubar e destruir. E quando ele leva o homem a matar Jesus, quando Jesus ali naquela cruz, ele morre e ele é sepultado, aí Satanás disse: mais uma vez eu frustrei o plano de Deus. Aí a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que ele vive, ele reina e ele reinará para sempre. Aí a Bíblia diz que ele ressuscita e ele volta à terra, ele se apresenta aos discípulos, se apresenta ao povo e cumpre aquilo que ele falou. Se derrubar esse templo, em 3 dias ele será erguido. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus estava falando dele. O templo que ele estava falando era ele. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele vive e ele reina para todo sempre. Aí a Bíblia diz que todo aquela que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, ele é chamado, ele é considerado, ele é trazido de volta como filho do Deus
vivo. Então, eu e você, que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a Bíblia diz que nós voltamos para Deus. E nessa volta para Deus, nós estamos sendo preparados para viver a eternidade no paraíso celestial que Deus preparou para cada um de nós. Aí eu começo a pensar naquilo que Deus preparou lá no Éden. A maravilha que era. Agora vamos imaginar o céu. Como será o céu? A Bíblia diz que é rua de ouro, rios que correm do trono do nosso Deus. Não dá para mensurar o céu, não tem como. Vai ter animal no céu? Não sei. Vai ter árvore no céu? Não sei. Será que o rio que está falando aqui é coisa física? Não sei. Mas a Bíblia diz que é algo tremendo, é algo maravilhoso que Deus preparou no céu. Se Ele preparou aqui na terra algo maravilhoso, algo tremendo, imaginemos nós nos céus o que é que está preparado para nós. E a Bíblia diz que é para passar a eternidade. É para viver o resto de tudo, usufruindo do melhor, daquilo que Deus preparou para nós. Mas é preciso que nós tenhamos uma vida de integridade na presença de Deus. É preciso que nós aceitemos o sacrifício de Jesus como vida para a nossa vida. É preciso que nós nos afastemos das coisas que a Bíblia diz que é maléfica para nós. E às vezes a humanidade, ela prefere as coisas ruins, as coisas maléficas, as coisas que tiram a característica humana. Às vezes eu fico pensando, quando eu começo a ler esse texto, naquelas pessoas que eu conheço, que se converteram, algumas até na época que eu me converti, pessoas que eram drogadas, pessoas que eram alcoólatras, e se converteram, e ficaram pessoas fisicamente bem, as características mudaram, ficaram bonitas, semblante sereno, bonito. E de repente, pela fraqueza, se deixou levar e voltaram para o ambiente de antes. E alguns a gente ainda encontra descaracterizados, velhos, frustrados. Aí eu começo a pensar, meu Deus, por que que é assim? Por que que as pessoas, elas preferem o mal ao bem? Por que que as pessoas, elas dizem que elas não conseguem se firmar nas coisas boas, mas as coisas ruins, elas sempre se firmam? Eu estava vendo uma live essa semana, de Acioli mesmo, que ele dá palestra sobre dependente químico,
E ele estava falando que o dependente químico, ele não tem cura. Uma vez que a pessoa ficou dependente química, ela não tem cura. Ela tem que a todo tempo evitar o primeiro trago, o primeiro gole. Porque no primeiro trago, no primeiro gole, ela volta tudo de novo. Até o cheiro do cigarro, da maconha, do álcool, mexe com a pessoa e faz com que a pessoa volte. Eu fico pensando, gente, por que a coisa ruim entranha assim na pessoa, a ponto de fazer com que elas fiquem dependentes? E o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é santo, não consegue fazer com que essas pessoas, elas fiquem firmadas em Deus. Olha a degradação do ser humano, a que ponto chegou. Então nós precisamos entender que Jesus, ele veio para nos libertar. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância, ela precisa ser buscada diuturnamente. Isso quer dizer 24 horas por dia. Exatamente o que acontecia ali no Éden. Adão e Eva viviam 24 horas por dia, trabalhando, vivendo a vida, se curtindo. E na viração do dia, o Senhor vinha para conversar com eles. E a minha vida e a sua vida não é diferente. Como cristãos, nós também temos que ter o nosso dia a dia na presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. É estar na presença de Deus 24 horas por dia. E tirar um dia, um tempo do nosso dia para estar falando com o nosso Deus. Não tem como não fazer assim. Não tem como não ser assim. Ou é assim, ou nós estamos fadados ao fracasso. É por isso que a gente vê as pessoas fracas. As pessoas sendo acometidas de problemas, de dificuldade, de fraquezas. Porque é mais fácil estar na roda dos escarnecedores, estar onde não deve, do que estar na presença de Deus. É mais fácil passar 2, 3 horas vendo uma novela, vendo uma série, do que passar meia hora de joelho na presença de Deus. É muito mais fácil pegar uma revista de coisa que não presta, uma revista pornográfica, e ficar meia hora, 1 hora ali lendo, ali curtindo aquilo, do que ficar 10 minutos lendo a Bíblia. O ser humano é assim. Eu, como pastor, se eu não vigiar, será assim comigo. Eu não sou melhor do que ninguém. E aquele que diz que é mentiroso. Aquele que diz que ele não tem inclinação para o pecado, ele é mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como pastor, eu não sou melhor do que ninguém. Sou tanto quanto. Mas eu tenho que entender que o diabo, aquele que tirou Adão e Eva do lugar que eles estavam em Deus, é aquele que me seduziu até os 33 anos e fez que eu estivesse onde eu estivesse. Mas aquele que veio para libertar o homem, aquele que me libertou aos 33 anos,
é aquele que está comigo, me preparando para ir para os céus. E eu tenho que entender que para eu ficar firme, para que eu seja preparado para ir para os céus, eu tenho que ter 24 horas em Deus. Minha mente 24 horas, ela tem que ser trabalhada nas coisas de Deus. Os meus afazeres têm que ser nutridos por Deus. Meus pensamentos, de maneira nenhuma eu posso dar vazão a ele. De vez em quando ele tende a sair do trilho. A minha carne, as minhas vontades, a concupiscência que a Bíblia diz, o desejo da carne, aflora. Mas eu tenho que saber, o sangue de Jesus, ele me lavou de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele é suficientemente poderoso para fazer com que eu me mantenha firme na presença de Deus. É isso que Deus, ele tem para a minha vida, é isso que ele tem para a sua vida. Quero chamar o ministério de louvor. E para finalizar, eu coloquei aqui uma frase, que eu estou entronizado em Deus e Ele está introjetado em mim. Que seja assim na sua vida. Que nós estejamos entronizados em Deus. Isso é uma vida em Deus, envolvido nas coisas de Deus, e Ele esteja introjetado em nós. O Espírito Santo esteja habitando dentro de nós, porque nós só pecamos porque nos deixamos influenciar pela ação do diabo que influenciou Eva, que influenciou Adão. Porque o Espírito Santo, ele nos avisa. Ele não nos acusa, ele nos avisa. O pecado, quando ele é consumado, é porque ele veio aos poucos nos minando. E aí ele nos conduz ao erro. Ninguém sai daqui, chega ali, entra direto num bar e vai, pede uma cerveja, uma cachaça e bebe. Não. Ninguém chega ali na praça ali e passa, tem alguém cheirando uma droga e chega e senta na rodinha. Não. Não é assim. Pode até acontecer que você passe e você sente aquele cheiro e você passa e vai. O Espírito Santo vai te dizendo, vai para casa. Aí o maligno vai dizer, não, volta lá. E o Espírito Santo vai dizer, vai para casa. E o maligno diz, não, rapaz, vai lá, parece que fulano de tal está lá, rapaz. Há muito tempo você não conversa com ele, rapaz, vai lá, é ele que está lá. E o Espírito está dizendo, vai para casa. Aí você decide, não, eu vou lá, me parece que foi fulano de tal mesmo que eu vi lá. Aí pode contar que você vai voltar e você ali vai ficar. Você cedeu.
você desobedeceu a voz do Espírito Santo. Você está em casa no sábado, de manhã, à tarde, você diz: acho que eu vou dar uma volta por aí. E o Espírito Santo diz: não, rapaz, fica em casa. Não, rapaz, pega a esposa, vai ali, dá um passeio. Ah, não, muito tempo que eu não saio, muito tempo que eu não dou uma volta sozinho. Eu vou sair por aí um pouquinho, vai desaparecer. E o Espírito Santo diz: não, fica em casa. E você diz: não, eu vou por aí, eu vou dar uma volta. Aí você sai. Pode contar. Pode contar que você vai parar aonde você não deveria ter ido. Pode contar. Ninguém cai no momento. Davi estava na sua câmara, no seu quarto. Ele olha lá do outro lado, Betseba, a mulher de Uria. E Davi olha. Eu quero crer que Davi voltou, foi lá dentro. Aí a mente começou, Davi volta. Olha, não posso, volta. Volta de novo, olha. Aí não teve mais o que fazer. Traz aquela mulher para mim, que eu preciso conversar com ela. Cedeu a carne, não tem jeito. É assim que acontece. E nós precisamos pensar, precisamos estarmos atentos às ações do maligno nas nossas vidas. No começo do culto, eu comecei falando: qual é o tipo de igreja que você está esperando para voltar, para cultuar ou para ser crente? Qual é o tipo de igreja? Muitos estão pensando: não, eu vou voltar quando eu estiver na escala para pregar. Não, eu vou voltar quando eu estiver na escala para abrir o culto. Não, eu vou voltar quando tiver a campanha. Não, eu vou voltar quando estiver escalado para o evangelho. Enquanto você vai pensando assim, quando você for ver, você vai estar prostrado, sem força, até para orar, se já não está orando, se já não está mais lendo a Bíblia. O interessante que esse momento deveria ser o momento dos crentes voltarem com mais força para a igreja. Tivemos todo o tempo do mundo para orar, para ler a Bíblia, para meditar, para jejuar, porque estávamos em casa, para fazermos cultos domésticos, para preparar pregação, para preparar estudo, para ligar para os irmãos. Tivemos tempo suficiente para fazer tantas coisas. Eu não sei
quando você voltar, como vai ser? Ou se você vai voltar. Não estou falando aqui para a nossa igreja não. Estou falando de modo geral, as igrejas de modo geral. As famílias, como elas estarão, ou como elas estão. O psicológico das pessoas, como está? É o momento da igreja ela já começar a pensar. Eu falei que nós estamos no olho do furacão de um avivamento. Agora, quem vai fazer parte desse avivamento? Quem será restaurado para fazer parte dessa nova geração que Deus está por levantar? As pessoas estão aí, as famílias estão aí, o Covid está aí, o número de mortos não tem mudado não, graças a Deus deu uma estabilizada, mas não está garantido, nada está garantido, tudo está indefinido. Mas as pessoas estão vivendo as suas vidas. E a igreja? E nós? Convido você a se colocar em pé. Nós vamos estar passando por um momento de ceia. Esse é o momento que a igreja ela celebra o João 3,16. O porquê Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, antes de voltar a ser assunto aos céus, Ele reuniu os seus discípulos, Ele preparou a mesa, chamou-os, e Ele preparou esse momento de ceia, que seria um simbolismo para eles, de que um dia Ele voltaria para buscá-los. Aquele momento foi um momento simbólico. Jesus já estava dizendo para eles: eu vou para a cruz, eu vou ser dilacerado, meu sangue vai ser vertido, vocês serão salvos através deles, e eu vou vir buscar a minha igreja. Aí vocês fazem daqui para frente essa celebração até que eu volte. E esse é o momento que nós vamos estar celebrando aquele momento que o Senhor compartilhou com os discípulos. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, Ele pegou o cálice e, tendo dado graça, disse: esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor,
Eis aqui, Senhor Deus, o pão que representa, Senhor Deus, o corpo do Senhor Jesus. Aqui está, Senhor Deus, o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus. Nós consagramos, Pai, a dádiva do pão, a dádiva do vinho, para que nós possamos, Pai, celebrar aquele grande dia, Senhor Deus. Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Senhor virá nos buscar. E nós estamos, Senhor Deus, nos preparando ou preparado para aquele grande dia. Nós te louvamos, Pai, por cada um de nós. Que o Senhor tem, Senhor Deus, dado esse privilégio de participar todos os meses, celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Louvado seja amém. Agora sim, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele concede a cada um de nós. Esse momento é o momento que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e a Bíblia diz que nós precisamos fazer um autoexame. O Senhor não quer condenar ninguém. A Bíblia diz que quando nós temos alguma coisa contra alguém, que nós vamos levar diante do Senhor a nossa oferta, é melhor que a gente deixe a oferta, vá à pessoa e peça perdão, e depois então vai ofertar. É isso que o Senhor quer. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas é preciso que venhamos a reconhecer que somos
verdadeiramente pessoas que erramos, que pecamos. E o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nesse momento, se o Espírito Santo disser para você que você precisa pedir perdão sobre alguma coisa, se há alguém que você precisa perdoar, que você possa sair daqui e procurar essa pessoa para pedir perdão. Não deixa de ceiar, porque Deus não condena ninguém. O Espírito Santo, ele não está aqui para condenar ninguém. Pelo contrário, ele está aqui para nos alertar, para nos dar mais uma chance. E esse é o momento de você deixar o Espírito Santo agir em você. Se tiver alguma coisa pendente, peça perdão, porque nós vamos participar, nós vamos comer e nós vamos beber. Esse pão, ele representa exatamente, levanta assim, ele representa exatamente o corpo do Senhor Jesus. Aquele corpo que foi dilacerado, aquele corpo que foi moído, mas foi por uma boa causa. Foi para que eu e você, nós fôssemos trazidos de volta para o nosso Deus, para o reino, para a glória, para o jardim que Deus preparou, está reservado para cada um de nós. Então, é no nome do Senhor Jesus que nós vamos, nesse momento, participar do corpo de Cristo. Comamos todos. Não precisa ter pressa. É o momento de saborear mesmo. Foi terrível, foi doído, doloroso, dolorido para o nosso Senhor Jesus, mas para nós é algo suave, é algo sublime, é algo maravilhoso, sustentável. E esse cálice representa o sangue que foi vertido ali na cruz. Eu costumo dizer que a primeira gota do sangue do Senhor Jesus, quando caiu em terra, sarou a terra, sarou as nossas feridas. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu vida. E é esse sangue que dá vida a nós, que nós vamos estar tomando, sendo representado por esse cálice. Bebamos todos. Porque todas as vezes que tomardes esse cálice e comerdes desse pão, estão anunciando a minha morte até que eu volte. O Senhor dizendo para nós que todas as vezes que nós tomamos esse cálice e comemos desse pão, nós estamos anunciando aqui no mundo que Ele vai voltar. Maranata, ora venha, ó Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor vai voltar? Então vamos louvar ao Senhor com muita alegria, porque nós cremos que Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele vai nos levar para o paraíso. Nós vamos voltar para o paraíso. Aquilo que Adão e Eva, eles usufruíram lá no começo da humanidade, nós vamos usufruir na eternidade junto ao nosso Pai. Imaginemos nós estarmos diante do nosso Deus, diante do nosso Jesus, diante dos mártires da fé do passado, nos encontrando com o apóstolo Paulo, Pedro,
João, Tiago. Imaginemos o privilégio. Imaginemos o que Deus tem reservado para nós. Não podemos perder de vista. Não podemos trocar isso por nada. Não podemos nos deixar levar pelas ciladas do maligno, que tenta nos perverter, que tenta nos tirar da presença de Deus. Eu rejeito toda cilada na vida da igreja do Senhor Jesus. E eu decreto a falência do inferno para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia. Louvemos com muita alegria. Aleluia. Aleluia. Posso crer no ar. Ele vive. Porque Ele vive. Ele reina. Ou não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias. Ele está vivo. Ele reina e Ele reinará para todo sempre. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluias. É para o Senhor que vive e reina para todo sempre. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estar na tua presença. Aleluias. Louvado seja Deus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus.